Diz assim a palavra de Deus. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E ele repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti eu já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Meus queridos, se nós olharmos para essa parábola, pensarmos em Deus, na figura do Pai como a figura de Deus, a figura da casa como a congregação ou a igreja, você vai perceber que provavelmente este jovem não vai dormir feliz com o pai e no outro dia bem cedo decide ir embora. Provavelmente não foi isso que aconteceu. Vai se desenvolvendo dentro dele um sentimento pecaminoso, ele vai dando ouvido ao pecado, quem sabe vai observando outros jovens da sua geração, e daí a pouco ele começa a se irritar com as palavras do pai, ele já não se alegra com a presença do irmão, o pecado tomou conta do seu coração. No mundo há muitas vozes, uma delas é o pecado, que tem tomado a atenção de muita gente. Primeiro, quem dá ouvidos ao pecado acaba ferindo a própria família. Quem dá ouvidos ao pecado machuca a própria casa. O pecado nunca constrói, o pecado destrói. O pecado quebra relacionamentos, afasta as pessoas. E eu fico imaginando as feridas que aquele jovem provocou no seu pai, no seu irmão. Ah, como é trágico quando resolvemos dar ouvido ao pecado. Eu fico imaginando o pai de família que resolve manter um caso extraconjugal. Ah, como aquela esposa vive humilhada. Como os pais, como o filho olha para os pais com vergonha e cresce com feridas quase irreparáveis. Eu fico imaginando o jovem que resolve caminhar no mundo das drogas, pensando ele que está ferindo única e exclusivamente a si, mas eu fico imaginando que a mãe daquele jovem está em casa aos pedaços. Seu pai não consegue, de tanta tristeza, andar de cabeça erguida pela cidade. Ah, como fere a família aquele que resolve ouvir o pecado. Eu estive lembrando de uma passagem do profeta Samuel,
mais especificamente do seu segundo livro, quando Davi avista de longe uma mulher tomando banho. Aquela mulher não era sua, aquela mulher não era solteira, aquela mulher era casada. E no seu coração ele desejou, ele cobiçou. E ele, como não se arrepende, ele vai além da cobiça. Ele adultera com ela. E as coisas não saem como ele planejou, a mulher engravidou. E a alternativa que ele viu foi matar o marido da mulher, Urias, que era leal a ele. Depois que ele mata, aí ele pensa que tudo está bem, ele chama a mulher, casa com ela e pensa que tudo está perfeito, mas Deus estava vendo todo o seu pecado. Deus envia o profeta Natã até a casa do rei Davi, desvenda diante dos seus olhos o seu pecado e ele reconhece. Agora eu quero chamar a atenção de vocês para um texto que está no capítulo 12, o verso 9 e o verso 10. O profeta, dizendo ao salmista Davi, diz assim: por que tu desprezastes a palavra de Deus, fazendo o que era mal perante o Senhor? Por que, Davi? Por que tu desprezou a palavra do Senhor, Davi? Por que tu fez o que era mal perante o nosso Deus? Pegou Urias e matou pelas espadas dos filhos de Amon. E tomou sua mulher para ser sua mulher. No verso de número 10 tem uma expressão terrível. Portanto, porque assim fizestes, não se apartará a espada da tua casa. Tem sentença pior para um pai de família? Visto todo o mal que tu fizestes, porque abandonaste a palavra do Senhor, destes ouvido ao pecado, não se apartará a espada da tua casa. É guerra constante, é irmão matando irmãos, irmão abusando sexualmente da irmã, dentro da casa do salmista. Porque, Davi, abandonastes a palavra de Deus? Por que fizeste o que era mal diante do Senhor? São tantas famílias, irmãos, feridas por causa do pecado, porque alguém resolveu desobedecer a Deus. Então a primeira lição é essa: quem dá ouvidos ao pecado fere a própria família. Segundo, quem dá ouvidos ao pecado perde o senso da direção de Deus para a vida. O texto diz que aquele jovem saiu para uma terra distante, uma terra longínqua. Terra distante aqui é terra além das fronteiras de Israel. Em outras palavras, terra distante é no meio dos idólatras, daqueles que não serviam o Deus verdadeiro. Ele saiu não só da casa do pai, mas ele saiu do meio do povo escolhido de Deus. Ele perdeu o senso da direção de Deus para a sua vida. Ele rompe as fronteiras estabelecidas por Deus. Quando a gente perde, irmãos, a direção de Deus, a gente pisa por lugares que Deus não aprova, a gente se fere muito, vira um trapo humano. Mas avançando, irmãos, quem dá ouvidos ao pecado, em terceiro lugar, chega aonde jamais desejaria chegar. Ele não só perde o senso da direção, como ele chega em lugares que jamais desejaria chegar. Um dia eu conversando com o Senhor, e aquele senhor estava desgostoso da vida, alcoólatra,
E ele me disse: pastor, a vida não faz sentido. Eu olhei para ele e disse: a vida é boa, é um presente de Deus, a vida é maravilhosa. Ele olhou nos meus olhos e disse assim: a vida é boa para quem sabe viver. Quem se perde nela sofre demais, pastor. O senhor não imagina as minhas lutas, o senhor não imagina as noites que eu choro. A vida é boa para quem sabe viver. Conversava com outro jovem que já esteve na igreja um tempo com a gente, uma bênção no ministério de louvor. E ele me disse uma expressão terrível. Ele disse: pastor, se existe um lugar chamado fundo do poço, eu acho que eu já passei assim uns 20 metros para baixo. A minha vida já passou do fundo do poço. Eu não aguento mais, na expressão dele, eu não aguento mais viver a vida que estou levando. Um dia, ele resolveu dar ouvido ao pecado. Eu não conto as vezes que eu vi a sua mãe chorando. Eu não conto as vezes que aquela mulher implorou: pastor, tem misericórdia de mim. O meu filho está se acabando. A minha família está em pedaços, pastor. Um dia aquele jovem deu ouvidos ao pecado. Até hoje eu oro por ele. Vocês lembram de Sansão? Chamado para ser bênção nas mãos do Senhor. Tinha um ministério, libertar a nação das mãos dos filisteus. Mas Sansão, cheio do Espírito Santo, também um dia deu ouvidos ao pecado. E aquele jovem, cheio de força e de vigor, estava subjugado. Foi chamado para ser livre, estava acorrentado em um tronco. Nenhuma força mais estava com ele. E a palavra de Deus nos revela que é porque o Espírito de Deus já não estava com ele. E morreu muito cedo, de uma maneira trágica, porque resolveu dar ouvido ao pecado. Ele não morreu apenas sem força, ele morreu sem olhos, miseravelmente jogado. E eu vou mostrar para você rapidamente 4 coisas que mostram quando a graça de Deus se manifesta a favor do homem. Por gentileza, veja o verso de número 17 que lemos. Então, caindo em si. A graça de Deus se manifestou na vida daquele jovem, dando-lhe a oportunidade de cair em si. Abrir os seus olhos e ver o quão perturbador estava o seu caminho. E ver como ele agiu tão loucamente na vida. A graça de Deus deu-lhe a oportunidade de ele ver o seu pecado, o seu erro, assim como os ladrões na cruz, ao lado de Jesus. Na hora da morte, teve a oportunidade de cair em si. Um deles, embora os 2 tiveram a oportunidade, apenas um aproveitou a graça de Deus. E a graça de Deus se manifesta a favor de todos os pecadores, dando a oportunidade de cair em si. E eu fico imaginando que quando seus olhos são abertos, ele lá, junto aos porcos, ele começa a pensar: meu Deus, como é que eu pude agir dessa maneira? Como eu agi tolamente? Como é que eu pude pisar nesses caminhos tão escorregadios? Apesar da casa do Pai ser uma casa boa, porque quando ele lembra da casa do Pai, ele lembra da fartura, e ele lembra da bondade do Pai. Ele não lembra sequer que era espancado, ele não lembra que era humilhado pelo Pai, ele não lembra que era agredido verbalmente, ele lembra da bondade do Pai.
Talvez você que me ouve nessa noite devesse lembrar da bondade da casa do seu pai, de como é bom estar na casa do pai. Não espere chegar como o filho pródigo no fundo do poço para você dizer: a casa do meu pai é valiosa. Não espere chegar ao fundo do poço para você dizer: o meu pai tem valor para mim. Segundo lugar, quando a graça de Deus se manifesta em favor do pecador, veja o verso de número 20 comigo, por favor. E levantando-se, a graça de Deus se manifesta dando a oportunidade do levante, de sair do chiqueiro, de sair da lama. Como é que o salmista Davi diz no Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração. E aí ele diz assim: Ele livrou-me de um charco de lodo. A expressão ali, irmãos, é como se Deus tivesse baixado a mão no lodo e procurasse o salmista e tivesse levantado ele daquele lugar horrível. E aí ele diz assim: e ele firmou os meus passos sobre a rocha. Quando a graça de Deus se manifesta, dando a oportunidade de você se levantar, é hoje. Talvez você que me ouve pela internet e hoje a sua vida está como salmista num charco de lodo, mas hoje Deus pode te buscar e firmar os seus passos sobre a rocha. Ele deu a oportunidade para aquele jovem, e o jovem se levantou, voltou para o pai, pediu perdão para ele. Terceiro lugar, quando a graça de Deus se manifesta em favor do pecador, veja comigo o verso 20, agora a parte B. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, compadecido dele, aí correndo. Agora veja aí, o abraçou e o beijou. A graça de Deus deu a oportunidade daquele jovem ser abraçado novamente e beijado pelo pai. Coisas que ele havia desprezado na saída, o abraço do pai, o beijo do pai, novamente. Talvez você não faça noção do que seja isso para alguém que está moribundo, para alguém que está longe de casa em outro país, para alguém que saiu desprezando todos os valores familiares. Receber o abraço do pai novamente, queridos, não tem preço. Ser beijado pelo pai novamente não tem preço. E já vou terminar. Verso 23 e verso 24. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido, foi achado. A graça de Deus nos dá a oportunidade de reviver. Estava morto, sem nenhuma esperança. Mas hoje a graça de Deus te dá a oportunidade de reviver. Cair em si, se levantar, ser abraçado e beijado pelo Pai novamente. Mais do que isso, a graça de Deus te dá a oportunidade de você ser recebido com festa. Não é uma chegada tímida. Não é uma chegada meio esquisita, não é isso. É com festa. Eu vi um pregador esses dias que dizia que quando o Senhor cura um paralítico, a igreja pula de alegria. O Senhor restaura um casamento, a igreja pula de alegria.
Mas quando um perdido é encontrado, os anjos pulam de alegria.